Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. O nosso programa está apenas iniciando e eu quero convidar a você a vir juntos navegar nessa adrenalina que é o entretenimento esportivo, a tônica desse programa que há 4 anos está no ar. E os nossos destaques, meus amigos, venham conosco, sente no seu sofá e desfrute de um programa preparado para você. Isso mesmo, desfrutem, porque está no ar o seu Placar Esportivo. Muito boa noite a você de casa. Como foi o seu final de semana? Foi bacana? Está energizado para uma semana mais curta do que a normal? Para vir juntos em um programa que é feito e preparado pensando em você aí do outro lado da telinha. Muito obrigado pela vossa companhia. Sejam bem-vindos nesse programa de entretenimento esportivo que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h30, em 1 hora de programa. Você aí do outro lado e nós, juntos com toda a equipe, preparamos minuciosamente conteúdos de primeira. Antes de tudo, meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele nos dê sabedoria, entendimento, alegria e alto astral em nossos corações, para desejar a você de casa uma semana abençoadíssima. Vamos nessa, hein? E o nosso programa já começa a todo vapor, porque nossa equipe já preparou um quiz para testar o seu conhecimento aí do outro lado. Será o que vem hoje? Qual jogador é o maior artilheiro histórico da Copa do Brasil, que terminou ontem? E eu quero saber, será que foi o Fred, ex-Fluminense, América Mineiro, Cruzeiro e Galo? Romário, Baixinho, Viola, aquele mesmo ex-Guarani, ex-Seleção Brasileira? Gabigol, que está polemizando, o assunto foi só Gabigol hoje. Ou Paulo Nunes, o nosso Paulo aqui que jogou no Grêmio, jogador irreverente do Palmeiras. Quem foi o maior artilheiro da Copa do Brasil? Você sabe me dizer? Se não, manda sua mensagem, procura no 62995283890. Eu estou aguardando a sua mensagem, porque até eu quero saber quem foi o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Temos 5 opções e eu quero que você defina uma delas. Antes de começar o nosso programa, você sabe o quão importante é ter um celular de primeira, né? Um aparelho tecnológico, um aparelho de qualidade, um aparelho que sabe te ajudar nas horas em que você mais precisa, em uma ligação, na produção de conteúdos, porque hoje em dia um aparelho é um investimento. E para você fazer na escolha certa, é na Casa do Celular, onde o barato sempre será. Lá você encontra acessórios, aparelhos de última geração que você não encontra em qualquer loja. E a Casa do Celular é especializada em atendimento de primeira. E se o seu nome está negativado, não se preocupe. A Casa do Celular, elas dão um tratamento especial para essas pessoas que vão sair de lá com um aparelho novinho em folha e muito mais do que isso. Visite uma das Casas do Celular que há na nossa cidade de Goiânia e também espalhado pelo Brasil afora. A você que nos acompanha através da Sky, porque você estará sempre em uma das grandes lojas da Casa do Celular. E com o oferecimento da Casa do Celular, nós vamos agora lá para Turim, porque esses dois aqui fizeram um grande jogo digno de um ATP Finals. Veja aí. O ATP... É isso mesmo, os melhores tenistas estão lá, em Turim, no ATP Finals. É verdade que o Casper Ruud só está porque o Novak Djokovic sentiu. E ele que está entre os 8 melhores, o Casper é o número 9, e entrou lá de gaiato e não é que me vence o primeiro jogo em cima do Carlos Alcaraz. Um jogo que nem durou 2 horas. E ele conseguiu fazer um primeiro set exímio, 6-1, e de quebra estava 4-0. Alcaraz anulado por completo. Já no segundo set, Alcaraz consegue equilibrar o jogo, mas Casper Ruud sempre mantendo o equilíbrio, leva o jogo até o tie-break, onde vence por 7-5. Jannik Sinner, jogando em casa, venceu 1 hora e 24 minutos, precisou apenas disso para fazer jus o número em que defende na atualidade, sendo o melhor tenista. E agora também tivemos nesta tarde Alexander Zverev. Mais ATP Finals você vai poder acompanhar durante a semana. Não se preocupe, se você não acompanhar, você vai ver tudo aqui no nosso programa Placar Esportivo. É o tênis em evidência no nosso programa Placar Esportivo. Saindo do tênis, você sabe que o Vila Nova está fazendo um amistoso, digamos assim, nesse momento lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila que está jogando escalado nesse momento. Temos 9 minutos de jogo, 0-0 no placar. O Vila que entrou em campo com Denis Júnior, Rian,
Dunkler James e Juan na lateral esquerda. Arilson, número 18, Cristiano, número 5, João Lucas no meio campo. Na frente, Todinho de um lado, Emerson Urso de outro e Alisson, o capitão, sendo mais centralizado. Já a Ponte Preta veio escalada dessa maneira. O treinador João Brigatti, sabendo da necessidade de pontuar para livrar do rebaixamento. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior, Heitor Roca, Hudson, Emerson Santos e Luiz Felipe, Elvis, capitão ex-Goiás, Iago Dias e Renato. É o time da Ponte Preta que nesse momento empata em 0-0 com Vila Nova. Um resultado ruim para ambos, mas para a Ponte, né, que está brigando na parte de baixo. Daqui a pouquinho eu te atualizo sobre o que acontece lá, te mostro a classificação da Série B que tá pegando fogo lá na parte de cima da tabela e tem um time goiano que tá deixando sonhar. Será? E no próximo bloco, se prepare. Dicas de energia solar, você só confere aqui no nosso programa. 2 minutinhos e nós estamos de volta. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e o nosso quiz de hoje está interessante, hein, produção? Eu quero saber de você de casa, qual é o jogador maior artilheiro histórico da Copa do Brasil? Fred, ex-Fluminense? Romário? Viola, ex-Guarani Seleção? Gabriel Barbosa, o Gabigol, que está polêmico depois do título? Ou Paulo Nunes, o nosso eterno Paulo Nunes, que jogou no Grêmio e Palmeiras? Manda sua mensagem no 629-9528-3890. Eu quero saber, viu? Manda aí sua opinião. Será que foi o Romário? Olha, eu tenho minha opinião aí. Eu iria de Fred. Eu iria de Frederico, letra A. Mas será? Vamos ver daqui a pouquinho, até o final do programa eu vou te dizer. O nosso programa Placar Esportivo teve o privilégio de, na última quinta-feira, dar um spoiler para você do que viria a partir dessa semana, no dia 11 de novembro, que é hoje. Aqui você vai aprender dicas de energia solar. Roda a vinheta. É isso mesmo, o nosso programa Placar Esportivo tem o privilégio de apresentar a vocês essa grande marca com Marco Rezende da Marco San. Marco, boa noite. Boa noite, Danilo. Tudo bem tê-lo aqui novamente. Obrigado. Para a gente saber dicas de energia solar, né? Com uma importância que tem hoje. E qualquer pessoa pode ter energia solar, Marco? Qualquer pessoa, Danilo, qualquer pessoa. Hoje... A sua própria usina, né? Digamos. A sua própria usina, né? Pode ser instalada em cima da sua própria casa, casas pequenas, casas médias, indústrias de todo tamanho. Então, hoje é um produto extremamente democrático. Atende a todas as classes de pessoas e, independente do tamanho, é possível a pessoa conseguir pagar com muita facilidade. E como que a pessoa de casa, o nosso telespectador, nosso amigo ouvinte, ele determina se ele precisa ou não de uma energia solar? Pois é, como ele precisa de energia solar? O que acontece com uma usina de geração própria? Todo mundo consome energia solar. E você, como eu já disse, sendo pequeno ou grande, você pode ter a sua geração de energia solar de acordo com o seu tamanho. Ou seja, você vai deixar de ter a necessidade de comprar energia solar da concessionária. Você vai gerar o seu próprio consumo. Então, você vai comprar uma usina do tamanho que você precisa e onde você vai ter uma facilidade de pagar diretamente com o dinheiro que você deixa de comprar de uma concessionária, você paga um financiamento em muito poucos meses. A usina solar hoje, para a pessoa que está em casa querendo adquirir, ela tem um custo definido? Pois é. O que vai determinar o custo dela é exatamente o consumo de cada casa, de cada empresa, de cada indústria. O consumo que ele tem, a gente vai desenvolver um projeto, uma coisa simples, bem orientada por nós, a gente dá uma consultoria para a pessoa, antes de se falar em negócio, a gente faz uma consultoria orientando a necessidade que cada pessoa tem de acordo com o seu consumo. Pô, que bacana. E para entrar em contato e ter essa assessoria e querer ter usina solar própria,
qual que é a forma de entrar em contato com você, Marco Rezende? Pois é, a gente está à disposição, nesse WhatsApp, está aí na tela, aqui com a gente, esse é um WhatsApp e telefone. 629-9812-1500. Pois Número fácil, hein, Marco? Pode telefonar, pode mandar o zap pedindo qualquer informação, qualquer consultoria. O Instagram que está na tela também, @marco.bluisan. Bluisan, também. Então, nesses contatos a gente atende, manda um WhatsApp, por exemplo, assim que eu tiver um tempinho, não demora nada, é alguma questão de minutos, horas, a gente responde as dúvidas de qualquer pessoa. A gente atende com prazer uma consultoria simples sobre energia solar. Como é bom ter um profissional que entende desse assunto que virou muito pertinente, né? Ter energia solar, diminuir o custo que você tem aí, oferece todo mês na sua residência, na sua empresa, enfim. Marco, quinta-feira você está de volta com mais dicas pra gente, é isso? Sim, e se seus telespectadores quiserem mandar perguntas para cá, a gente vai estar aqui para responder. Tá aí, você que tem alguma dúvida sobre energia solar, o Marco Rezende da Marco San vai responder. No 629-9528-3890 é a nossa linha de contato. Com oferecimento de Marco San, Marco Rezende, a empresa de energia solar, nós vamos de NBA para você. Placar Esportivo, Bruna Medeiros aqui para trazer o melhor do que rolou nesse final de semana de NBA. Bom, vou começar com o destaque da temporada até aqui. Não tem como deixar de fora, não tem como não comentar e ignorar. Bruna Medeiros, sempre com muita genialidade nas suas palavras, deu um resumo e tanto do que houve no final de semana. E o que traz uma estranheza, digamos assim, o Cavaliers, o time lá da cidade de Cleveland, 11 jogos, 11 vitórias, ninguém conseguiu bater os Cavaliers. O Celtics já tem 2 derrotas, está na segunda posição. Os Pacers, Magic, Knicks e Heat fechariam a zona de classificação direta na Conferência Leste. Já na Conferência Oeste, nós temos os Goldens. Caramba, como jogou bem o Steph Curry no seu jogo desse final de semana. Ele é muito bom. O Steph Curry dá aula de jogar. 8 vitórias e 2 derrotas. O Golden é líder da Conferência Oeste. Suns de Kevin Durant, OKC, Nuggets e Grizzlies e os Lakers de Anthony Davis e LeBron James continuam na zona de classificação da Conferência Oeste. E agora, produção, eu tô sabendo que tem mais confrontos hoje. O time sensação vai estar em quadra, hein? Olha só, podemos acompanhar os Pelicans contra os Nets, lá em New Orleans, na cidade. Depois também, quem sabe, ir lá para Santo Antônio acompanhar os Spurs contra os Kings. Os Bulls vai receber em Chicago os Cavaliers. Que pedreira, hein, Bulls? Um time que ninguém conseguiu ganhar. E lá em Houston, os Rockets recebe o time do Washington Wizards e o OKC recebe os Clippers jogando dentro de sua casa. São os jogos que você pode acompanhar na temporada 2024/25 da NBA, que tem vez aqui no nosso programa Placar Esportivo. Olha, o Vila Nova segue ainda jogando dentro da Série B, como você viu agora há pouco, 22 minutos, 0-0 ainda no placar, um jogo válido pela 36ª rodada da Série B. Já o Goiás Esporte Clube estão deixando sonhar. Já algo que não acontece. Venceu o Amazonas aqui, venceu o Operário, venceu o Guarani, agora venceu o CRB e a Chapecoense fora. Como o Wagner Mancini conseguiu fazer com que esses jogadores jogassem à sua maneira? Fala comigo, Mancini. Não tenha dúvida de que foi uma vitória sofrida, suada, mas merecida, muito em cima daquilo que a gente vem fazendo nas últimas 5 partidas. Hoje foi um jogo difícil, o CRB dificultou demais o jogo pra gente. Foi bem equilibrado, acho que no primeiro tempo a gente teve uma supremacia durante uns 25 minutos, aí veio o domínio do CRB na segunda metade, aí a gente volta pro segundo tempo e o jogo fica equilibrado o segundo tempo inteiro. Algumas boas oportunidades do nosso lado, algumas boas do lado do CRB também. E nós sabíamos que aquela equipe que tivesse um pouquinho mais de qualidade faria o gol, e graças a Deus foi a gente. Nós chegamos à vitória aos 90 e poucos minutos de jogo, é a 5ª vitória seguida, nos deixa ainda com chance de sonhar no campeonato, e eu acho que isso é o que mais importa, é você ver o merecimento em campo diante de todo o esforço que todos nós aqui do Departamento de Futebol estamos fazendo.
O merecimento, será que vão conseguir deixar esse time de volta à Série A? O Goiás que enfrenta no próximo sábado às 19 horas lá em Manaus o Amazonas e fecha no próximo domingo, dia 14. Dia 14 nada, né? No próximo domingo, dia 24. É um jogo que pode definir as chances do Goiás, se vai ou não enfrentando o Grêmio Novo Horizontino. Vem cá em mim que eu vou te falar quais são as chances reais do Goiás. É o seguinte, o Goiás, ele tem que esquecer o Sport Recife, que vai perder a vaga para o Ceará. Já o Goiás tem que torcer muito para o Paysandu vencer o Grêmio Novo Horizontino. E o Goiás vence o Amazonas, vai para 60 pontos, ficando a 3 do próprio Grêmio Novo Horizontino. E eles vão vir a Goiânia na última rodada. O Goiás vence, chega aos mesmos 63 e nos critérios rouba a vaga do Grêmio Novo Horizontino. Ceará, Sport, deixa eles brigando para lá. Até porque eu penso que o Ceará vai roubar essa vaga facilmente, dizendo. Vai ascender a 60 pontos, vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois pega o América Mineiro em casa e fecha contra o Guarani, já rebaixado lá em Campinas. Para mim, Ceará rouba a vaga do Sport e o Goiás resta uma esperança. Está toda no jogo em Manaus e também no Paysandu vencer o Grêmio Novo Horizontino em São Paulo. Agora, as contas estão aí para serem feitas, as cartas na mesa e vamos aguardar os próximos finais de semana. O Vila Nova está jogando com 29 minutos na produção, 0-0 ainda contra a Ponte Preta, mas o nome que se fala e depois recebe ainda a equipe do Ituano, também morta, e visita o próprio Paysandu em Belém para encerrar a Série B, que ele liderou, que ele ficou no G4, ficou 57,2% dentro do G4. E na hora de ter aquele sabor doce, não vai conseguir o acesso uma vez mais. Mas fica a reflexão de uma boa conduta que a diretoria está fazendo para que nos próximos anos ela consiga chegar, bater e uma hora vai subir. É assim que esperamos. Vamos de gols de Série B, produção, porque não só o Goiás jogou lá em Maceió, teve muito mais jogos interessantes para você. Põe aí. Pelo Brasileirão... A classificação da Série B está assim, o Santos tem 65 pontos, o Mirassol 63, já jogou na rodada, o Grêmio Novo Horizontino jogou, eles estão tremendo. Quem tá tremendo mesmo é isso aí, ó, o quarto colocado, que pra mim já era, não vai subir de novo, hein, Sport? Pra mim o Ceará vai vencer o Botafogo de Ribeirão, jogo que ainda vai se cumprir nessa rodada amanhã, o Goiás já jogou também, ficaria com 57, aí fica Sport e Ceará, ambos com 60. Que reta final legal, hein? Já na parte inferior da tabela, o CRB com essa derrota entra na zona de rebaixamento, porque a Ponte está empatando neste momento e no critério a Ponte é melhor do que o próprio CRB. O Ituano praticamente já foi, ainda joga na rodada. O Brusque também resta aí um milagre para não rebaixar, e o Guarani, tchau, já era. Infelizmente, podemos ter dois times de Campinas jogando a Série B. Tá aí na tela os confrontos, o Vila empatando ainda com a Ponte 0-0, o Paysandu enfrenta o Brusque daqui a pouquinho às 21 horas, o Coritiba também na mesma hora lá no Couto Pereira recebe o líder Santos, o América Mineiro recebe o Ituano amanhã, Guarani e Amazonas também amanhã às 21 horas, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Ceará. Esse jogo aí é chave. Os torcedores de Recife e de Goiânia vão estar ligados nesse confronto, secando a equipe cearense do Léo Condé, que para mim chega muito forte. O Ceará, que vem com um fator financeiro a seu favor. Léo Condé é um excelente treinador, subiu e campeão ano passado com Vitória, está fazendo uma reta final muito interessante com o Ceará. Jogadores energizados, confiantes e a torcida muito apaixonada. O Ceará, que tem o Botafogo, o América Mineiro e a equipe do Guarani nessa sequência dos 3 jogos, depende apenas de si. Se vencer todos eles, estará certamente na Série A e é assim que eu acredito que o Ceará vai pegar essa vaga do Sport de Recife. Série B dita, esses times querem chegar aonde, produção? Esses times querem ascender à Série A do Campeonato Brasileiro. E lá estão os times, os melhores. Gomes, ele falou o seguinte após o jogo. Veja aí. Primeiro passo. 4 pontos em 6. Né? Não deu para ganhar, a gente conquistou 1 ponto. Fizemos um primeiro tempo bem abaixo. A gente demorou para poder encaixar ali no Bragantino. Eles tiveram facilidade, principalmente pelo meio. Né? No segundo tempo a gente corrigiu, fez algumas trocas. A gente começou a melhorar no jogo. Tivemos algumas oportunidades. E o terço final nosso ali, que ficou faltando praticamente ali
o gol, né? Porque tivemos algumas oportunidades ali para estar fazendo, como o Bragantino também teve. Eu acho que o resultado foi justo de empate, as duas equipes aí, né, somando pontos. A gente um pouquinho atrás, mas a gente continua o nosso objetivo de melhorar ainda mais na competição. O objetivo esse de melhorar na competição, Anderson, é melhorar pessoal, é uma performance própria sua, própria dos jogadores mesmo. É uma melhora que dificilmente nós vamos ver, né? O Atlético que já prepara 2025, o seu próprio presidente mesmo já disse isso em entrevistas, está reformulando, renovando com algumas peças para deixar um corpo técnico, um corpo para que o próximo treinador que esteja aí, ou você mesmo, consiga ter jogadores aí já com a espinha dorsal bem própria, esse Atlético para a temporada 2025, que vai buscar o tetracampeonato inédito, assim como foi o tricampeonato nesse ano de 2025 do nosso campeonato regional. O Atlético, um campeonato brasileiro sofrido, um campeonato brasileiro ruim, que para mim ele foi prejudicado no início da competição, quando foi prejudicado contra o Flamengo, depois enfrentou o Botafogo fora, perdeu para o São Paulo, aí já foi uma sequência ruim de resultados. Ele enfrenta agora, na quarta-feira, dia 20, o Atlético Paranaense só na próxima semana, devido à data FIFA, lá em Curitiba, depois recebe o Palmeiras já no dia 23, aqui no sábado. Depois visita o Vasco da Gama no Rio, do nosso amigo Paulo Francisco. Depois recebe o Fortaleza e fecha com o Bahia lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, para encerrar de vez esse sofrimento aí, né, de Série A. Vamos de gols, porque teve alguns interessantes aí. Veja aí. Pelo Brasileirão. O Fortaleza aplicou 3 no Vascão, hein? O Botafogo, com esse empate, foi a 68 pontos. Palmeiras, 64. Fortaleza, 63 pontos. E o Internacional fecha o G4 com 59 pontos, visto que Flamengo e Atlético Mineiro ainda não jogaram na rodada por terem decidido a Copa do Brasil. Lá na parte de baixo da tabela, vemos o Red Bull Bragantino a 1 pontinho de sair da zona, o Atlético Paranaense 34 pontos, o Cuiabá 29 e o Atlético Goianiense praticamente ali já enterrado com 26, restando aí 15 pontos em disputa nesses jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Rapaz, a briga do G4 ali vai ficar boa, hein? Inter, Flamengo, visto que o Flamengo agora foi campeão, abre mais uma vaga, né? Para Conmebol Libertadores do próximo ano. E lá na frente, o Botafogo e o Palmeiras têm 4 pontos de diferença. E amanhã nós vamos desmiuçar aqui os jogos que ainda restam, tanto para um quanto para outro, nessa reta decisiva de Brasileirão. E o nosso quiz, produção, eu quero saber, quem foi o maior artilheiro da Copa do Brasil? Foi o Fred, Romário, Viola, Gabigol ou Paulo Nunes? Manda sua mensagem no 629-9528-3890. Quero saber, hein? Eu tenho minha dúvida ali entre dois, mas daqui a pouquinho nós vamos tirar ela. O Vila Nova acaba de tomar um gol lá da Ponte Preta, nós temos esse gol já, a nossa equipe está em loco lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, já nos mandou. Mas o Vila Nova acaba de empatar. Nossa equipe acabou de me informar que o Vila faz o primeiro gol, empatando o jogo. Eu vou para um rápido intervalo, é o prazo deles mandarem para mim. E você vai conferir como está lá o jogo movimentado no Oba até o momento. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo nesta segunda-feira, 11 de novembro, iniciando uma semana abençoadíssima por Deus, é assim que nós queremos. E eu quero falar para você de uma empresa, de um amigo, o seu Juarez, lá do grupo da Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E além da tributária nos orgulhar e nos honrar por estar aqui nos quadros do programa Placar Esportivo, emprestando o seu credível CNPJ para mostrar para vocês cada novidade que tem lá, final de ano chegando, materiais escolares. Além disso, tem material para escritório e a bola da vez, Juarez. Sabe qual é? Veja aí. Sabe qual é a bola da vez? É a material para o escritório da Papelaria Tributária. São 40 anos de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e para equipar seu local de trabalho. Papelaria Tributária, grande estoque à pronta entrega. Tudo em material para escritório, escolar e informática. Decorações, presentes, utensílios e utilidades para a sua casa. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel.
onde cada um tem o seu papel, com lojas em Goiânia e Anápolis. A Papelaria Tributária é referência nacional e na nossa região de Goiás, então dispensa comentários. Um forte abraço a você, seu Juarez, e toda a equipe de colaboradores dessa grande empresa, a Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Um abraço, seu Juarez. Eu quero aproveitar também nossa forte audiência e mandar um abraço para o Wesley, lá do Grupo Rico. Alô, Wesley, muito obrigado pelo vosso carinho em estar aqui conosco no programa Placar Esportivo. Vou levar o pão de queijo e vamos juntos aí confraternizar de uma manhã super agradável e conhecer um pouco mais dessa grande empresa, desse grupo que você tornou aí com credibilidade. Um forte abraço. Com oferecimento, então, do Grupo Rico, eu quero falar desse time, pentacampeão da Copa do Brasil, 16 vezes campeão nacional. O Flamengo é a maior potência? É o maior time do nosso país? E Gabriel Barbosa, o Gabigol, chamou os holofotes todinho para si. Veja aí. A Copa do Brasil. Pentacampeão, 16 títulos nacionais. O caminho até a grande decisão foi percorrido eliminando o Bahia, de Rogério Ceni, eliminando o Corinthians, de Ramon Dias, e eliminando o Galo, de Gabriel Milito, na grande decisão com 2 triunfos consecutivos. Parabéns ao Mengão, que é sim uma grande potência do nosso país, uma máquina de fazer títulos. O Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil. Essa entrevista aí do Gabriel Barbosa, no pós-jogo, tá avisando também. Os números dele à frente do Flamengo, produção: 303 jogos, 160 gols, 44 assistências, ou seja, ele participou dos 303 jogos, 204 participações de gols saíram do pé dele. Olha só, hein? 109 minutos ele precisa para participar de um gol, seja com assistências ou seja com finalizações, né? 13 títulos, uma a cada 23 jogos. Olha só, hein? 13 títulos. Ele precisa de 23 jogos para ganhar um troféu. Com Flamengo, Conmebol, Libertadores, Copa do Brasil, Carioca, Brasileirão. Gabriel Barbosa vai se despedindo. Se fosse eu no lugar dele, eu de verdade ficaria lá. Porque ele é um grande ídolo e ele poderia se tornar nunca igual um Zico, igual o Júnior, igual jogadores que são eternizados, mas sim entraria quase que nesse hall de das grandes lendas que o Flamengo poderia e possa ter nesse futuro breve aí. Mas a decisão não é minha e é dele, Gabriel Barbosa. É isso, produção, e o nosso quiz. Será que o pessoal tá sabendo aí qual foi o maior artilheiro da Copa do Brasil? Será que foi ele, o Fred, o jogador ex-fluminense? Será que foi o Romário? Ou foi o Viola? Gabigol? Acabamos de falar dele? Ou o Paulo Nunes? Manda sua mensagem que daqui a pouquinho eu vou revelar quem foi. E lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga já chegou o gol do Vila Nova para nós. Alex tomou o gol de empate. Resultado aí ruim pros dois, né? Vamos agora então para o futebol de verdade, onde lá na Europa brilham Vinícius Júnior e companhia. Jogadores consagrados de vários times que fizeram bem esse final de semana. E nós vamos fazer um tour pela Europa. Veja aí. Vamos dar um giro meu amigo, ele teve a chance de pisar na partida e definir o jogo e bateu na trave. Ficou assim, a Internacional empatou com 1-1 com a Napoli, que é líder do campeonato italiano. Lá em Lisboa, vimos o Benfica atropelar o time do Futebol Clube do Porto por 4-1 e o time do Sporting que se despediu do seu treinador com 13 jogos, 13 vitórias até o momento lá no Campeonato Português, venceu o Sporting de Braga, jogando lá no norte do país, e agora Rubem Amorim, que já foi apresentado hoje, nesta tarde, lá na cidade de Manchester, aonde vai dirigir o time do United. Boa sorte ao Mr. Rubem Amorim, uma excelente pessoa, um profissional de primeira. Rubem Amorim colecionou títulos à frente do Sporting e não tenho dúvidas que vai ter um sucesso garantido à frente do United. Vai com Deus. Vamos nos jogadores mais valiosos. Se você aí de casa, você sabe me dizer quais são os jogadores mais valiosos do mundo? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar? Será? Veja aí. Pesquisa. Viu aí? Savinho, Endrick, jogadores. Mas o Lamine Yamal joga, hein? Ele que ficou entre os 10 melhores do mundo com apenas 16 aninhos. Vai vendo, hein? Ai, ai, ai. Produção, o Vila Nova tá empatando em 1-1, está no intervalo lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, mas eu quero saber, me dá a resposta, quem é o maior artilheiro da história da Copa do Brasil? Fala pra mim, deixa eu ver. É Fred, Dom Fredon, Frederico, ele que jogou no América Mineiro, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, o Fred de seleção brasileira, aposentado, está lá no Rio, tranquilão, é o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Chegou a hora da gente ir embora.
eu me despeço de você com muita alegria no coração, porque amanhã estaremos juntos nesse programa novamente. Beijo grande, tchau!